Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia com vida, com saúde, com oportunidade de abrir a tua palavra, te agradecer por esse sábado na tua companhia e te pedir a iluminação do teu Santo Espírito sobre tudo que nós vamos ler agora, vamos estudar. E te pedir também que, ao esta gravação ser feita, que outras vidas possam ser abençoadas, Senhor, ainda por outros meses, outros anos, mas que as pessoas que buscam a verdade, que buscam te conhecer, elas possam ter acesso a este material. Nós te agradecemos por tudo, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, esse é nosso estudo de número 11, com o título Sede Santos, porque eu sou santo. Essa passagem, ela está em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, que diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Então, lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, temos essa frase, sede santos, porque eu sou santo, e ela é citada mais uma vez aqui por Pedro no Novo Testamento, de que assim como Deus é santo, nós somos chamados também para andar em santidade. E é isso que nós vimos estudando quando começamos a falar do lugar santo. Falamos de cada móvel, como cada um deles representa um elemento necessário à nossa santificação. Falamos do estudo da palavra, da necessidade de testemunhar para outras pessoas através do recebimento do Espírito Santo e uso dos dons que ele nos dá. E também falamos da oração, como itens que são representados por esses três móveis aqui do santuário. E nós ficamos de ver hoje em que devemos ser santificados? Santificar-se significa separar-se, ser diferente. Em que nós devemos ser diferentes das outras pessoas do mundo? E eu havia comentado que dentro da arca nós temos três itens ali que eles representam a nossa santificação em diferentes áreas. Hoje, e nós vamos ler algumas passagens bíblicas que vão mostrar, então, quais são essas três áreas em que o ser humano precisa ser santificado. Nós vamos ler Gênesis 3:6. Vou pedir para a tia Marta ler esse verso para nós. As três áreas em que o ser humano precisa ser santificado. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Isso. Então, nós vamos ver nessa passagem aqui que Eva, quando ela come do fruto proibido ali, né, que Deus não tinha permitido, ela está sendo tentada em três áreas. Ela está sendo tentada no seu apetite, ela está sendo tentada na sua cobiça ou naquilo que era agradável aos olhos dela, e ela estava sendo tentada também no seu orgulho, porque aquela árvore parecia agradável, parecia possibilitar que ela se tornasse mais sábia. E foi inclusive o que Satanás disse para ela, que se ela comesse, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, a, a árvore, ela apelou para o corpo, né, de Eva, para os apetites, apelou para o seu coração, surgiu um desejo egoísta ali no coração dela e apelou para a sua mente, com a possibilidade de ela ficar mais sábia ainda. E nós vamos ver, se nós formos para Lucas 4, 3 a 9, nós não vamos ler aqui, mas a gente vai ver que na tentação de Jesus, ele foi tentado exatamente nas mesmas áreas, né, que Eva ali caiu com Adão, Jesus foi tentado. Então, ele foi tentado no seu apetite, pois ele teve muita fome, e o diabo pediu para que ele transformasse pedras em pão, usasse o seu poder em benefício próprio para satisfazer o seu apetite. Ele foi tentado também na questão da cobiça, porque Satanás mostrou todas as coisas bonitas do mundo e disse que
Tudo isso daria a Jesus se ele prostrado adorasse. E ele foi tentado no orgulho também, porque Satanás disse para ele provar ser o filho de Deus, pulando de um abismo, né? Ali. Então, nas três áreas em que Eva caiu, Jesus venceu. E nós vamos ver que essas são as três áreas que nós seres humanos somos constantemente tentados. Então, o que que nós somos convidados a fazer, eu e você? Pode ler agora, tia, 1 João 2, 15 e 16. Quer que eu procure aqui na minha Bíblia? Não, já tá Amém. certo. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Isso. Então, aqui, João está escrevendo que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E ele resume esse amor ao mundo em três coisas, nessas três áreas que nós vimos, que seria a concupiscência da carne, os desejos carnais, né, os apetites, a concupiscência dos olhos, a ganância, aquilo que nós queremos ter, possuir, e o orgulho da vida, que seria querer sempre ser mais importante. Essas são as três áreas que nós vemos ao longo da Bíblia. Teria inúmeras outras passagens para a gente ler, mas essas aqui já são suficientes para vocês verem que do Antigo ao Novo Testamento esse tema é retratado. E que esses três itens que estão na arca, eles representam isso. O que é, então, a concupiscência da carne? Vamos ler 1 Coríntios 6,18. Pode ler. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Isso. Então, aqui, nós temos uma palavra que surge na Bíblia como um sinônimo dessa concupiscência da carne, que é a palavra fornicação. E aqui diz que esse pecado de fornicação é um pecado que o homem está pecando contra o seu próprio corpo. Então, é como nós somos o templo do Espírito Santo, a gente vai ver alguns versos assim, é como se ele tivesse uma seriedade diferente. Não que ele fosse pior ou melhor, mas é como se ele tivesse uma seriedade diferente. Então, fornicação na Bíblia é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento, como uma forma especial de união e também para poder produzir filhos. Todo ato sexual que desvia dessa norma é fornicação. Então, toda prática sexual condenada por Deus, que não é entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio, ela é considerada fornicação. E essa palavra, fornicação, ela vem de uma outra palavra grega, chamada dita porneia, né? Fornicação é uma tradução da palavra grega porneia, que é traduzida também por imoralidade sexual ou prostituição. No Novo Testamento significa qualquer prática sexual errada. Fornicação inclui adultério, né? Ou seja, você está casado e se relacionar sexualmente com outra pessoa. Lascívia, que é o desejo sexual incontrolado. Prostituição, né, que uma pessoa se relaciona com muitas outras e muitas vezes em troca de valores. A homossexualidade, a bestialidade, que seria se relacionar com animais, né? Incesto, se relacionar com parentes próximos e qualquer outro tipo de perversão sexual ou coisa que esteja fora do plano de Deus. Isso é um dos aspectos da concupiscência da carne. Vamos ver que não é o único, mas é um dos aspectos dos desejos da carne. Agora, tem mais dois aspectos que nós vamos ver. Nós vamos ler também uma definição que está lá em Judas 1, 22, 23. Você pode ler para a gente? Eu só estou passando aqui, às vezes esse zoom ele trava um pouquinho. Aí, Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta contaminada pela carne. isso. Então, aqui, dentro do padrão
que é pedido de nós de santidade, a Bíblia vem dizendo para nós que nós devemos odiar até mesmo a vestimenta contaminada pela carne. Então, imagina que uma pessoa ela não está em nenhuma prática sexual condenada pela Bíblia, mas ela pode se vestir de uma maneira em que ela leve outras pessoas a pecar com os seus pensamentos. Então, essa pessoa também está pecando, ela também está cometendo essa concupiscência da carne, né? Então, nós devemos odiar até mesmo a vestimenta contaminada pela carne. Então, o aspecto do vestuário, de como nós nos vestimos, é uma das questões relacionadas à concupiscência da carne. Temos ainda outro aspecto, que está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Isso. Então, nós já comentamos, né, ali, agora mostramos a passagem de que nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, nós temos que cuidar desse templo. E a Bíblia diz que se nós destruirmos esse templo, Deus nos destruirá. E como que nós podemos destruir o templo do Espírito Santo? Se nós usamos drogas, álcool, né? Se usamos coisas que fazem mal para a saúde, se não nos alimentamos bem, comemos comida errada, não nos exercitamos, se de alguma forma nós não cuidamos da nossa saúde, se nós negligenciamos a nossa saúde, perdemos a nossa saúde, então nós estamos de alguma forma destruindo, né, o templo que Deus nos deu. Então, uma forma de concupiscência da carne seria nós também cedermos aos nossos apetites, que muitas vezes são corrompidos, e, consequentemente, destruir o templo do Espírito Santo em nossa vida. Mas algumas pessoas podem dizer: será que Deus realmente se importa com o que eu como ou o que eu visto? Algumas pessoas acham que essas coisas são muito pequenas para Deus se importar com elas. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, então o que Paulo vai dizer aqui para os coríntios e para nós também é que qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, quer seja comer, quer seja beber, quer seja vestir, quer seja nos recrear-se, tudo aquilo que vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, isso inclui sim, né? Aquilo que nós comemos e aquilo que nós vestimos. E quais são os mandamentos, né, ali dentro dos 10 mandamentos que estão envolvidos com esta área da vida, ou seja, com a concupiscência da carne? Nós vamos ler Êxodo 20, vamos ler os versos 13 e 14. Quais são os mandamentos envolvidos aqui nessa área? Pode ler. Não matarás, não cometerás adultério. Isso. Então, o mandamento não matarás, como que ele está envolvido? É como eu comentei, quando nós não cuidamos do templo do Espírito Santo e acabamos vivendo menos, né, acabamos abreviando a nossa morte, nós estamos transgredindo esse mandamento, porque não devemos matar, inclusive a nós mesmos. E o outro tem a ver com não cometer adultério. Adulterar significa falsificar, né? Eu comprei alguma coisa adulterada. Falsificou, né? Gasolina adulterada, não é pura mais. Então, adulterar, no sentido que a gente viu, né, tem a ver com alterar o plano de Deus. O plano de Deus para o casamento entre o homem e uma mulher. Jesus, né, muitas pessoas dizem ser cristãs, mas defendem práticas relacionadas a essa questão da sexualidade que não estão de acordo com aquilo que Jesus diz. Nós vamos ver aqui que em Mateus 19, 4, 5, Jesus reforça aquilo que Deus fez no Gênesis. Jesus, ele reafirma isso, né? Ele não é aqui progressista e vem falar uma coisa diferente daquilo que Deus tinha falado. Então, qual o plano original de Deus? Pode ler. E ele respondendo disse-lhes:
Não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Isso. Então, aqui, Jesus deixa claro que, né, Deus fez o homem e a mulher e disse que o homem deveria deixar seus pais e se unir à sua mulher. E eles seriam um, então, uma união indissolúvel, né, entre um homem e uma mulher, que ele chamou de casamento. Então, qualquer coisa, como a gente viu, que fuja desse padrão, é uma forma de falsificar, de adulterar esse plano de Deus. E será que o adultério ele acontece somente fisicamente? Nós vamos ler Mateus 5, versos 27 e 28. Pode ler. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, Jesus aqui, ele não somente reforça o mandamento que havia sido dado, de que realmente não deveríamos cometer adultério, mas ele aprofunda o conceito de que adultério não era apenas quando você contraía, né, relações com uma pessoa, mas realmente quando você, no seu coração, desejava nutrir, poderia nutrir pensamentos errados, e isso já é um adultério. Jesus aprofundou esse conceito de que no pensamento também você pode adulterar. E qual que é o conselho prático que Jesus nos dá para lidar com essa questão, né? Como controlar os nossos pensamentos para que nós não adulteremos nem mesmo os nossos pensamentos? Jesus vai dar um conselho bastante prático. Mateus 5, 29. Está chegando lá. Isso. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus aqui, ele parece bem radical, né? Dizendo que se fosse necessário nós arrancássemos um olho ou uma perna, um dos membros, mas na verdade o que ele está dizendo é que qualquer coisa que nos faça tropeçar, que nos faça pecar, nós deveríamos nos livrar, né, dessas coisas. Tem gente que, por exemplo, não consegue ter uma rede social, ter acesso a determinada coisa no YouTube, e às vezes essa pessoa vai ter que cortar o acesso dela totalmente, né, pelo menos até que ela possa passar desse período talvez de abstinência, né, porque a questão da sexualidade, da pornografia, muitas pessoas viciam-se nisso, até mais do que drogas. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você tem alguma coisa que te faz pecar, uma roupa que você veste, uma pessoa que conversa com você, qualquer que seja aquela coisa ou pessoa que está fazendo você pecar, então tire esta coisa ou pessoa da sua vida, para que é melhor você perder isso, né, do que você realmente perder a sua salvação. Esse é um conselho muito precioso de Jesus para como lidar com isso. Mas será que nós somos capazes de vencer sozinhos? Vamos ler Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em nós, vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Então, aqui nós vemos que tanto querer fazer o bem quanto efetuar é um resultado da obra de Deus em nossa vida. Sempre Deus aqui está nos buscando, Deus que está nos convencendo através da obra do Espírito Santo. Então, sozinhos nós não conseguimos vencer. Mas se nós permitirmos Deus, ele vai mudar as nossas vontades a ponto de que nós não vamos mais ter interesse, né, por essas coisas. E, portanto, mudando as nossas vontades, vai mudar também a nossa conduta, é a transformação, né, que o Espírito Santo promove em nosso coração. E aqui eu gostaria de ler, que lêssemos a história da mulher junto ao poço. Você pode abrir sua Bíblia e ler para nós? Não coloquei essa passagem. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá
chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Isso. Então, aqui, quando Jesus encontra-se com essa mulher no poço, né, que é a mulher samaritana de uma cidade ali vizinha, que era até inimiga deles, mas Jesus ele não liga para isso, né? Ele não ligava para essas tradições, essas coisas sem sentido. Se ele podia abençoar alguém, ele ia abençoar. Então ele começa a conversar com essa mulher que foi no poço tirar água e ele fala para ela aqui, né, no verso 13 que quem bebesse daquela água voltaria a ter sede, mas se bebesse da água que ele desse, não mais voltaria a ter sede. O que Jesus está dizendo aqui é que aquela mulher, ela estava procurando se satisfazer em algo que nunca deixaria satisfeita. Veja, essa mulher já teve 5 maridos, né? E agora ela estava em uma relação sexual, né? Uma relação ali marital, mas com alguém que não era um esposo legítimo dela. Então, essa mulher, Jesus usou uma forma assim, bem, como que eu posso dizer? Sutil e sábia de dizer para essa mulher que ela nunca ia se satisfazer com essas coisas. E muitas vezes no mundo as pessoas também estão assim. Elas estão tristes, elas estão passando por problemas, elas estão quebradas pela vida e elas estão tentando se satisfazer através de uma água, através de prazeres que nunca poderão satisfazer. E é interessante que as pessoas que se envolvem com pornografia, por exemplo, cada vez mais elas ficam insatisfeitas com a sua própria vida, né, ali sexual, porque sempre estímulos maiores cada vez mais e a pessoa ela vai se satisfazendo menos. Quando nós voltamos lá, vou voltar no comecinho para mostrar para vocês, vou falar algo sobre o apetite, porque hoje nós focamos na parte da sexualidade, mas no próximo estudo nós vamos falar sobre o apetite. E eu quero mostrar algo. Parece que eu não estou conseguindo passar. Aqui está a mulher, né, no poço, conversando com Jesus. Essa mulher que tinha adulterado tanto, né, na vida dela. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre o pote de maná. Nós vimos lá na arca, acho que eu não vou conseguir voltar, tá um pouco travado aqui. Mas lembra que lá na arca a gente tem o pote de maná, né, a vara de Arão e os 10 mandamentos. O pote de maná representa a dieta que Deus deu para o seu povo quando eles estavam andando no deserto, né? Então, Deus, os israelitas tinham ficado 400 anos no Egito, comendo de tudo, não tinha uma dieta que eles podiam escolher e eles estavam com seu apetite muito corrompido. Então, o maná é um pão que desceu do céu e eles ficaram 40 anos comendo só aquele maná. Como uma forma deles jejuarem, né? Um alimento muito simples, para eles se desestimularem, né, e passarem a ter prazer em uma alimentação saudável. Então, Deus queria ajudá-los através desse maná a retomar o controle do seu corpo, dos seus apetites. E o alimento e todas essas áreas, né, da concupiscência da carne, seja ela a alimentação, seja a sexualidade, muitas vezes são formas que as pessoas têm de procurar prazer, né? Procurar se satisfazer na vida. Mas a verdade é que quanto mais a gente vai fazendo essas coisas, menos prazer a gente tem, mais triste a gente vai ficando. Então, por isso que Jesus, ele prometeu para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tinha para ela, ela nunca mais voltaria a ter sede, porque Jesus, sim, ele tem a satisfação plena para dar para cada um de nós. Isso não significa que nós não possamos ter prazer na vida, né? O prazer sexual dentro do casamento, uma alimentação saudável. Quando a gente vai mudando a nossa alimentação, a gente passa até a sentir mais prazer nas coisas boas, a gente consegue apreciar o doce de uma fruta. E então, Deus ele quer nos dar prazer, mas ele quer nos dar de uma forma que seja na presença dele, que realmente vai trazer para nós satisfação. Nós vamos orar para finalizar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa promessa tão bonita de que se nós bebermos da água que o Senhor nos dá, nós vamos estar satisfeitos, Pai. Porque nas coisas deste mundo realmente são muito passageiras, muito temporárias, são prazeres que não duram, mas no Senhor podemos ter alegria. Te pedimos que essa mensagem alcance corações de pessoas que podem, quem sabe, estar buscando a felicidade no lugar errado. Nos abençoa neste dia, fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.